Fala pessoal, professor Marcelo Soares, aqui para comentar o edital da PGDF, né? O concurso tão esperado que, enfim, realmente veio premiar aqueles concurseiros que estavam estudando, né? Um presente de Natal. Então a gente vai fazer um panorama geral sobre esse edital, falando especificamente sobre o cargo de analista administrativo e o técnico de apoio administrativo. Então, eu separei aqui alguns pontos, fiz alguns destaques no edital para a gente comentar, né? O primeiro deles é falando um pouco sobre a remuneração do cargo de analista administrativo, que é uma excelente remuneração, né? R$ 7.320, remuneração para 40 horas semanais. E o primeiro detalhe, o requisito, gente, o edital colocou graduação bacharelado em administração. Então, as pessoas que têm curso tecnológico, né, talvez tenham dificuldade em atender esse requisito, porque ele colocou especificamente o bacharelado em administração. Então, se você tiver, por exemplo, tecnólogo em administração pública, é bom você consultar a banca, porque talvez você tenha problemas no momento da posse, né? Porque nesse caso especificamente, a banca não colocou simplesmente nível superior, ela colocou bacharelado em administração. Então, talvez tenha alguma dificuldade os candidatos que possuem o curso tecnológico. Vamos em frente? Comentar agora sobre o número de vagas, né? Começando primeiro por analista, foram indicadas no edital 4 vagas no total para analista especialidade administração e 30 vagas para técnico apoio administrativo. Gente, número de vagas é importante? É importante, claro que é. Contudo, eu digo que ele não é o melhor preditor para você saber o número de nomeações. Como assim? Depois que se construiu a jurisprudência de assegurar ao candidato aprovado, dentro do número de vagas, o direito à posse, né, o direito à nomeação, a tendência dos órgãos e entidades é mesmo de reduzir o número de vagas para que não crie esse compromisso, né? E eventualmente vai chamando cadastro de reserva. Então, o que eu costumo dizer que um preditor melhor do que o número de vagas para você determinar o número de nomeações é ver quantas redações vão ser corrigidas. Então, a gente vai falar lá na frente que vão ser corrigido um volume bem maior de redações, o que indica que possivelmente, tá? Não estou afirmando com certeza, mas possivelmente teremos um número bem maior de vagas, né, de nomeações, do que aquelas indicadas aqui no edital. Beleza? Então, vamos ver mais para frente, né? Vamos seguindo. Falando agora sobre as inscrições, a gente tem uma taxa, então, de R$ 78,00 de inscrição para nível superior, R$ 54,00 para nível médio. O período de inscrição começa apenas lá em fevereiro, né? E é um período bem curto. Note que é apenas do período, né? De 3 de fevereiro a 20 de fevereiro. Então, fique atento, né? Inscrição é algo que está absolutamente, totalmente sob seu controle. Então, não deixa para fazer no último dia, vai que a internet não está funcionando. Não paga o quanto antes. Não deixa, vou agendar, aí depois não tem dinheiro na conta. Por qualquer motivo, você não consegue pagar e aí não tem o que conversar, não tem choro nem vela, você não vai fazer a prova. Então, assim, a inscrição está totalmente sob seu controle. Então, atente a esse prazo, 3 de fevereiro, né, até o dia 20 de fevereiro. Não anote aí na sua agenda, bota alarme, pague o quanto antes. Livre-se logo dessa preocupação, né? Que é algo que está totalmente sob seu controle. O pagamento é até o dia 21, então você consegue fazer inscrição até o dia 20 e pagar até o dia 21. Vamos ver o que mais. Somente será admitida uma inscrição por cargo, especialidade, turno de prova. Então, o que significa isso? Que você só vai poder se inscrever em apenas um cargo de técnico ou um cargo de analista. Marcelo, eu posso fazer tanto para técnico, apoio administrativo, quanto para analista, apoio administrativo? Pode. Por quê? Porque são em turnos diferentes. A gente vai falar no momento sobre a aplicação da prova e você vai perceber que a prova de analista e de técnico, elas são aplicadas em turnos diferentes. Então, você pode sim fazer para mais de um cargo. Só que você não pode se inscrever para 2 cargos de analista,
por exemplo. Isso não dá. 2 cargos de técnico, não dá também. Por quê? Porque você entra nessa vedação. Na prática também seria inviável. Por quê? Porque vão ser aplicadas no mesmo momento, no mesmo turno. Então, as provas de técnico, elas vão ser aplicadas no mesmo turno. Então, você não teria mesmo como fazer mais de uma prova de técnico, tampouco não teria como fazer mais de uma prova de analista. Repito que você pode sim fazer a prova de técnico, uma de técnico e uma de analista. Por quê? Porque são aplicados em turnos diferentes. Beleza? Vamos ver o que mais. A prova objetiva vale no total de 120 pontos, né? 120 pontos no total. E o formato da prova é o clássico do CESP, né? 50 questões, 50 enunciados certos ou errados sobre conhecimentos básicos e 70 enunciados sobre conhecimentos específicos. Isso tanto para a prova de analista quanto para a prova de técnico. Qual é a diferença, então? A diferença é que na prova de analista nós temos o quê? Nós temos provas discursivas. Vamos falar um pouco sobre as discursivas. Provas discursivas sobre os conhecimentos específicos do cargo. Então, para o cargo de analista administrativo, você vai ter provas sobre o conteúdo mesmo de administração. Não só administração, mas sobre todo o conteúdo específico do cargo, né? Que a gente vai apresentar. Eu, particularmente, gosto mais, tá? Provas discursivas que são de temas gerais, como é comum a FCC fazer, eu acho difícil. Eu acho que existe um subjetivismo excessivo nessas provas discursivas. Provas de conhecimentos específicos, não, né? Porque você tem um fundamento, né, muito claro na doutrina da administração, no caso de analista administrativo, para dizer se aquilo está certo ou se está errado. Então, por retirar esse subjetivismo, eu prefiro provas discursivas sobre conhecimentos específicos, né? Então, 50 questões de conhecimento básico e 70 de conhecimentos específicos. E aqui aquilo que eu falei, né, sobre os turnos de aplicação das provas. As provas vão ser aplicadas no dia 22 de março, ou seja, temos aí pouco mais de 3 meses, tempo maravilhoso para fazer uma boa preparação, 3 meses para a prova. E as provas de analista, elas serão aplicadas no turno da manhã. E as provas de técnico no turno da tarde. Então, você pode sim escrever para os dois, né? Faz analista de manhã e à tarde volta para fazer o técnico. Se for o seu caso, né? Marcelo, eu quero fazer para os 2 cargos. Eu sugiro fortemente que você treine bastante nos fins de semana, estudando o dia inteiro, fazendo simulado de manhã e de tarde. Por quê? Porque se você não estiver habituado com essa rotina de fazer o dia inteiro de prova, você vai sentir e vai se prejudicar muito na prova da tarde, que é a prova de técnico. Então, assim, Marcelo, eu quero fazer para os 2 cargos. Tudo bem, você pode fazer, acho que dá para conciliar, mas você tem que ter deve estar habituado a estudar, né, a fazer provas por várias horas seguidas, porque senão você vai cansar sim, tá? Sem dúvida é extenuante você fazer um dia inteiro de provas. Então, você tem que estar habituado e praticar bastante isso. De novo, 22 de março, né, a duração da prova, 4 horas e meia, a prova de analista, e 3 horas e meia, a prova de técnico. Ou seja, se você for fazer as duas, vão ser 8 horas de prova, né? Não é algo trivial. Beleza? Então, vamos em frente. Vamos ver aqui o que mais. São 120 itens. Total de 120 pontos, né? E aqui ele descreve os critérios de avaliação da prova objetiva. Gente, o critério é o clássico método CESP, ou seja, se você acertou a questão, 1 ponto positivo. Se você errou a questão, menos 1 ponto. Se você não marcou, 0. Então, assim, é a famosa, para cada erro, cada erro anula uma certa, né? Essa é a ideia, né? Você vai deduzindo pontos pelos erros. Então, Marcelo, a estratégia é marcar só aquilo que eu sei? Aí depende um pouco da situação. E aí até eu vou falar um pouco da minha experiência com prova CESP, né? O que eu sugiro? Como eu fazia uma prova nesse formato do modelo CESP? Eu fazia uma primeira vez a prova, cheguei lá no dia, fiz a primeira vez, eu via quantas questões eu tinha convicção da resposta.
e a partir daquele nível, aquele número de questões, se eu tivesse feito, por exemplo, eu marquei só 70% da prova com convicção. Aí eu sei que eu vou ter que chutar. Por quê? Porque se eu sair da prova com 70 enunciados assinalados, com certeza vai ter um ou outro que eu vou perder. E aí eu vou ficar com uma pontuação em torno de 60 pontos líquidos ou 55 pontos líquidos, o que não é, na maioria das vezes, não é suficiente para uma aprovação. Então, assim, na prática, o que vai acontecer é eu sair da prova sabendo que eu não vou ter chance de ser nomeado. Então, assim, eu costumava dizer, muitas vezes no método CESP é tudo ou nada. Você vai para tentar passar. Então, você tem que ser, sim, na minha visão, um pouco mais ousado. Quando é que eu não vou chutar nada em CESP? Quando eu fizer a prova e já tiver um alto índice de respostas. Por exemplo, eu fiz a prova e marquei 90% dos enunciados com convicção. Pô, com certeza é essa a resposta. Com certeza é essa a resposta. Aí, nesse caso, eu talvez deixasse alguns enunciados em branco ou não chutaria, né? Optaria por não chutar em nada. Mas, de modo geral, eu sempre fui bem ousado, né? Vamos dizer assim, em assinalar realmente as questões. Porque, assim, se você não assinalar, não arriscar, você muitas vezes não sai da prova sem qualquer chance de aprovação. Então é bom, sim, na minha visão, você ser um pouco ousado, né? Inclusive, numa das minhas aprovações para auditor governamental do Piauí, foi um concurso promovido pela CESP, da CGE Piauí, né? Eu tinha feito mais ou menos 65% só com convicção, né? E então tive que chutar, né? Tive que ser um pouco mais ousado e fui premiado, assim. Por quê? Porque aquilo que você muitas vezes não tenho convicção daquilo, mas você está estudando há vários meses, está habituado com o assunto, então é provável que você consiga perceber, apesar de não ter certeza, você consiga ter uma boa noção do assunto e responder corretamente. Então, eu faço mesmo, vamos dizer assim, minha opinião é sempre de você ser um pouco ousado nesse estilo de prova, tá bom? E aqui os critérios de eliminação, né? Que você vai ser eliminado se não fizer ao menos 10 pontos na prova de conhecimentos básicos, ou seja, lá naquelas 50 itens de conhecimentos básicos, você tem que fazer pelo menos 10 pontos líquidos. E pelo menos 21 pontos líquidos na parte dos conhecimentos específicos, que são 70 itens, né? Gente, na prática, essa pontuação é muito baixa. É difícil você ser reprovado nisso, porque acaba sendo o grande corte, realmente, é a nota dos outros candidatos, né? Porque essas pontuações aqui, a maior parte dos candidatos bem preparados tende a superar com folga essa pontuação. No mínimo, 36 pontos, né? Um total. A prova discursiva, ela vale até o quê? 40 pontos, né? E será um texto dissertativo de até 30 linhas sobre os conhecimentos específicos de cada especialidade. Como eu falei, a prova discursiva é sobre os conhecimentos específicos e vale 40 pontos. Perceba, 40 pontos de 120 é um terço. Então, a prova discursiva tem um peso significativo nesse concurso. Então, se você vai fazer a prova de analista, tem prova discursiva, não despreze a prova discursiva. Estudar um pouco de prova discursiva. Marcelo, como eu estudo prova discursiva? Eu fiz um vídeo aqui no YouTube falando um pouco como eu me preparava para provas discursivas. Inclusive, comentei uma questão que eu tive nota máxima, uma questão de gestão de projetos, que é conteúdo do seu concurso. Então, veja lá, até pelo conteúdo é relevante você saber organizar e se preparar para uma prova discursiva, né? Então, vamos ver mais aqui. Aqui, gente, para mim, a minha percepção, o número de correções é um preditor melhor do que o próprio número de vagas para você saber o número de nomeações, tá? Para o concurso. Em média, tá? Em média, assim, se você fizer uma análise das nomeações em relação ao número de correção das provas discursivas, não existe essa regra, tá, gente? Mas a gente percebe que se vai corrigir 120 redações, é porque deve ter ali uma perspectiva de nomear pelo menos 20% disso aqui.
Então, algo como 24 vagas, né? Então, é mais ou menos, preste atenção, pega lá os editais, vê o número de correções e vê quantos foram nomeados até o final da vigência do concurso. Você vai perceber que é mais ou menos isso, em torno de 20%. Então, o edital botou apenas 4 vagas, né? Mas aí você vai, para nomear 4 pessoas, você vai corrigir 120 redações, aprovar 120 redações, é algo que não faz muito sentido, né? É realmente porque os órgãos e entidades eles têm feito essa diretriz de não criar obrigatoriedade de nomeação, né? Mas você percebe que existem sim fortes indícios de nomear acima desse número de vagas, né? Então são 120 correções para analista da prova discursiva, né? Recurso, isso aqui é um aspecto bem interessante que o CESP mudou, acho que há 1 ou 2 anos, né? Ele permite que você entre com recurso sobre o padrão preliminar de resposta. Eu acho isso muito bom, tá? O que aconteceu já no concurso, por exemplo, de AFT, Auditor Fiscal do Trabalho, em 2013, o CESP ele fez um padrão de resposta tecnicamente correto e não tinha essa metodologia. Então, quando ele apresentou o padrão de resposta, ele já tinha corrigido todas as discursivas. E acabou acontecendo algumas injustiças, o pessoal entrou na justiça, enfim, foi um rolo danado, né? Então, a partir não sei se exatamente depois do concurso de AFT, mas com certeza foi um dos fatores que motivou, né, essa mudança. E hoje o CESP permite recurso do padrão preliminar de resposta. Então funciona assim: tem as redações, junto com o gabarito ele apresenta um gabarito da discursiva, né, que seria esse padrão preliminar de resposta, e os candidatos apresentam então um recurso sobre esse padrão de resposta. E aí, depois de finalizado o padrão de resposta, né, um padrão de resposta definitivo, aí sim se passa a correção das provas discursivas. Eu acho essa metodologia muito interessante, porque evita essas discussões sobre o padrão posteriormente, né, porque ele é discutido antes da correção da prova discursiva, né? Então, isso, ao meu ver, foi uma mudança positiva, né? Falamos já do número de redações e agora a gente vai falar especificamente sobre o conteúdo de administração, de analista administrativo, né? Vamos começar aqui com a administração geral, vou botar um pouquinho para cá. Falando, gente, já antecipo que o conteúdo de analista administrativo é praticamente idêntico ao conteúdo apresentado no edital do Ministério Público do Ceará. É muito parecido, realmente é só uma diferençazinha quanto à função de controle, que lá no Ministério Público do Ceará foi cobrado, no concurso do PGDF não foi cobrada a função de controle, mas o resto é absolutamente igual, até a numeração, tá? Até a numeração ficou igualzinha. Então vamos começar aqui a análise. Começando aqui no item 1, aqui basicamente nós temos o TGA, e TGA veio cobrando tudo, né? Clássica até a contingencial. Então aqui ele coloca todas as teorias da administração, porque em alguns concursos ele coloca abordagem burocrática, clássica, burocrática e sistêmica, né? Isso é uma forma de cobrar TGA do CESP. E outra é essa, que é a versão completa, que é da clássica até a contingencial. Ressalto que nesse ponto, gente, Marcelo, TGA é importante? Olha, para o CESP não é tão cobrado. Se eu fosse definir prioridades nesse edital, eu, dentro desse tópico, estudaria realmente as teorias clássica, burocrática e sistêmica, tá? Clássica, burocrática e sistêmica, porque dentro desse tópico são disparadas as teorias mais cobradas. E como o edital é grande, então provavelmente você vai ter que fazer sim esse jogo de priorização de conteúdos. É claro que se você está estudando e consegue ver com tranquilidade toda a matéria, você vai ver todas as teorias com a profundidade necessária. Mas se for preciso priorizar, eu priorizaria abordagens clássicas, burocrática e sistêmica, porque são historicamente as mais cobradas pelo CESP. Então vamos em frente. Aqui o ponto 2, funções administrativas, né? Aqui isso é a questãozinha muito cobrada, né? Clássica. Aqui eu sugiro que você dê uma olhada na prova do TJ do Ceará. Você vai ver que
o CESP cobrou uma boa quantidade de questões desse tópico, né? Prova do CESP desse ano, então é uma prova interessante para você fazer aí como treinamento também. E aí ele entra na parte de planejamento, processo de planejamento, planejamento estratégico, visão, missão, organização, análise SWOT, né? Análise SWOT é sempre uma questão muito batida, cobrou também no TJ Ceará, cobrou no MPU, enfim, o CESP adora análise SWOT, então você não tem como ir para a prova sem saber análise SWOT. Análise GUT, ferramenta 5W2H, aí vem a parte de Porter, né? Gestão estratégica, análise competitiva, redes e alianças, planejamento tático operacional, APO, né? Famosa APO, administração por objetivo, balance scorecard. Balance scorecard também é um tópicozinho importante, né? Que o CESP gosta de cobrar, o nosso famoso BSC, balance scorecard. E aí, meio perdido, processo decisório, né? Processo decisório, na verdade, ele não é muito relacionado ao processo administrativo em si, ele é um conteúdo um pouco apartado. Mas o CESP botou aí dentro de processo administrativo, ficou um pouquinho perdido. Pois bem, passamos pelo planejamento, e aí vem a função de organização, né? E veio completinha. Organização, estrutura organizacional, tipos de departamentalização, características, vantagens e desvantagens, organização informal. Perfeito. Aqui o tópico completo. A parte de organização, ela não é tão cobrada, tá? O CESP não gosta, assim, dentre as funções administrativas, planejamento, organização, direção e controle, o CESP gosta mais do planejamento. Então, foca bastante no planejamento. Organização, curiosamente, sabe quem gosta? É a FGV. Fundação Getúlio Vargas adora cobrar questões de departamentalização, tipos, vantagens e desvantagens, quando centralizar, quando descentralizar. Isso é mais característico da Fundação Getúlio Vargas. O CESP gosta mesmo de planejamento. E aí a gente começa um pouco os tópicos de gestão de pessoas, né? Cultura, direção, motivação e liderança, comunicação, descentralização e delegação, controle, beleza aqui, né? Delegação e controle. Aí características do controle, né? Tipos, vantagens e desvantagens, sistema de medição de desempenho organizacional. Perceba que aqui ele cobrou tudo, né? Planejamento, organização, direção e controle. Perfeito. E aí vem os tópicos de gestão de pessoas, né? Equilíbrio organizacional, recrutamento, seleção, objetivo e característica. Gente, o conteúdo tá bem completinho. Você vai ver que até aqui, ó, gestão por competências, tudo isso aqui falando de gestão de pessoas, né? Então, o conteúdo veio completinho de gestão de pessoas também. E aí ele entra em gestão da qualidade. Conhecimento clássico, muito cobrado, né? Formato padrão do edital. Gestão da qualidade e excelência, principais teóricos, ferramentas da qualidade. E aí vem gestão de projetos. Gestão de projetos que costuma ser o terror de muito concurseiro. Não vejo por quê. Porque o CESP não costuma pegar pesado em gestão de projetos, tá? A FGV, a FCC, mas a FCC também. Vez ou outra, a FCC pega um pouquinho pesado. O CESP ele é bem mais tranquilo, né, na abordagem de gestão de projetos. Gestão de projetos é, sim, um tópico que pode ser abordado no nível de profundidade bem significativo, né? Tem bastante conteúdo. Só se a gente considerar só o PMBOK já é bastante coisa, né? As várias edições do PMBOK. E ainda temos os vários autores que falam sobre gestão de projetos, né? Então é bastante conteúdo, mas para o CESP, você indo com uma base boa, né? Sabendo o que é projeto, o que é a diferença de projeto e processo, sabendo os tipos, as formas de gerenciar projeto, qual é a diferença de um projeto, de um programa, de um portfólio, né? Então, essa base conceitual tem que estar tranquila para que você consiga matar os enunciados, que não costumam ser tão difíceis, né? E aí a gente entra em gestão de processo. Gestão de processo, ele cobrou aquela partezinha de noções de estatísticas, né? Que é uma partezinha mais chata, tá? Não é tão cobrada, mas quando cai, normalmente pega no pé da galera, né? Porque é uma partezinha que às vezes exige um conhecimento um pouquinho mais refinado de gestão de processos, né? E aí, ao meu ver, uma grande não, mas uma novidade, algo que não é tão comum,
que é a parte de administração financeira, né? A gente sabe que a administração financeira ela é muito presente nos concursos, principalmente de prefeituras, câmaras legislativas, né? Para o cargo de administrador, mas o CESP ele não tem tanta tradição de cobrar esse conteúdo. Me surpreendeu, de certa forma, me surpreendeu ele cobrar essa parte de administração financeira, né? É uma partezinha que, conhecendo o CESP, né? Conhecendo o caso de amor que o CESP tem com Hidalberto Cavenato, né? Um dos autores favoritos da banca, disparado. Ela deve seguir um pouquinho o livro lá do Cavenato. Então, no nosso curso lá no Direção, a gente vai dar uma ênfase a partir da visão do Hidalberto Cavenato nesses tópicos. Por quê? Porque é o autor que a banca gosta de cobrar, né? Vamos em frente? E agora falar um pouco sobre a administração pública, né? Nós falamos sobre todos os tópicos de administração geral, vamos falar um pouco de administração pública, eu vou para cá. Então, o primeiro tópico é aquele tópico clássico, né? Tópico 1 e 2, quando você fala da evolução dos modelos do Estado, mais os modelos teóricos de administração. Isso aí está presente em quase todos os editais de administração pública, quiçá todos, né? Porque é a parte realmente introdutória. Quando o candidato ele entende como foi a evolução, né? Pô, o que é administração pública, o que é governo, o que é Estado, como isso evoluiu ao longo do tempo. Eu, particularmente, acho que toda pessoa, todo cidadão deveria ter uma noção, poxa, da importância, né, de como as coisas vão acontecendo. Isso, como cidadão, realmente é uma perspectiva, permite uma análise crítica melhor, né? Mas, enfim, então esse tópico aqui, modelos teóricos e evolução do Estado. Aqui, gente, tem uma certa jurisprudência do CESP, né, que eu destaco lá nas minhas aulas, que a evolução do Estado, deixa eu ver se ele colocou aqui. Perfeito. Ó. Estado oligárquico, patrimonial, autoritário, burocrático, do bem-estar e regulador. Essa aqui, gente, é a evolução do modelo de Estado segundo Norberto Bobbio, né, que é o autor clássico que o CESP costuma adotar. Né? Mas, curiosamente, na prova da CGE do Ceará, comecinho de 2019, o CESP mudou, ele pegou outra classificação, que é a do Matias Pereira, e pegou pelo pé a galera, né? Então, incluí lá no curso essa outra classificação também, que pode ser cobrada, mas o padrão é cobrar a evolução dos modelos de Estado seguindo exatamente essa ordem. Modelo oligárquico patrimonial, né? Patrimonial, autoritário, burocrático, bem-estar e regulador. Perfeito? Então, aí a gente vem para os processos participativos de gestão pública, que aí eu falo dos conselhos de gestão, orçamento participativo, aí parcerias entre governo e sociedade. Aqui entra a parte também um pouquinho de empreendedorismo governamental, né? Quando você fala sobre as parcerias, conselhos de gestão, que são para fiscalizar e envolver cidadãos na elaboração das políticas públicas, né? Então, é bem interessante. Orçamento participativo, historicamente é pouco cobrado, acho que eu tenho em torno de 4 ou 5 questões apenas de orçamento participativo do CESP, tá? Não é tão cobrado, mas assim, vem no edital, é curioso, né? Não é cobrado, mas sempre está lá no edital. Governo eletrônico, aí entra na parte de transparência, controle social e cidadania. Aí fala de accountability, nossa, accountability é tópicozinho aí que merece um coraçãozinho, né? Bota aí uma coraçãozinho, uma caveirinha, porque accountability é um conceito muito cobrado. Esse ano teve, que eu lembro, CGE Ceará, TJ Ceará caiu não, CGE, TCE Rondônia, pelo menos duas questões de accountability. Ah, não, teve também LSDU. Pelo menos 3 questões de accountability do CESP só de 2019. Então, realmente é um conceito muito cobrado, você tem que saber. Gestão por resultados, comunicação e gestão de redes também não é muito cobrado. Administração de pessoal, administração de compras, né? Isso aqui é curioso, porque a gente vê em recursos materiais, né? Administração de recursos materiais. Então, perceba que o edital foi bem completo, né? Tem administração geral, tudo, gestão de pessoas, bem completo, gestão de pessoas, administração de recursos materiais, né? Você percebe que tem administração de recursos materiais aí dentro do assunto,
e administração pública também. Então, perceba que cobrou praticamente todas as áreas de administração, né? Um edital bem completo. Governabilidade e governança, isso aqui também é muito cobrado, né? Diferença, o que é governabilidade, o que é governança? Governança é a capacidade de implantar as políticas públicas. Governabilidade está relacionada à legitimidade do governo, né? Habilidade política, as condições políticas mais gerais, né? Condições sistêmicas mais gerais. Você tem que, na verdade, para diferenciar os conceitos, focar nas palavrinhas-chave, né? Que a gente destaca lá no curso, né? Aí vem a parte de mudanças institucionais, que é um tópico de um ponto de encontro de administração pública com direito administrativo. E aí, a partir do tópico 11, vem todas as partes de noções de políticas públicas, que também é uma tendência, tá? Noções de políticas públicas, gente, ela não tem tanto histórico de questões, mas tem se tornado cada vez mais presente nos editais. Então, é possível que a gente comece a ter um número maior de questões de políticas públicas, né? O que é curioso, porque realmente o que acontece é uma evolução natural. Os candidatos vão se preparando cada vez mais, as notas vão aumentando. Então, o que a banca começa a fazer? Ela começa a incluir novos assuntos. E isso está acontecendo. A gente percebeu que com a cobrança de administração financeira, que não é comum o CESP cobrar administração financeira, e agora com políticas públicas que, pelo menos aí há uns 2 anos, tem se tornado cada vez mais comum a cobrança de políticas públicas, né? Então, é uma tendência, apesar de não ter tanto histórico, como eu disse, tem se tornado mais presente nos editais, o que indica aí, com certeza teremos cada vez mais questões de políticas públicas, né? E aí vem ainda lei de formação, a LAI. A LAI eu dou na mesma aula de transparência, né? A LAI, a Lei de Acesso à Informação, ela é um marco muito importante dentro da evolução da administração pública mesmo, né? Quando a gente fala em transparência, própria noção de accountability, a LAI, a Lei de Acesso à Informação, é um marco extremamente importante, né? E ainda a Lei de Transparência, né? Lei Complementar 131. E ainda tem AFO, né? Perceba que o edital não foi econômico na cobrança de conteúdo de administração. E tem que ser assim, né, gente? Realmente eu acho que os editais eles têm que privilegiar quem se prepara de forma sistêmica, né, de forma consistente com a administração. Não só a administração, né, quem se prepara de forma consistente. Porque se às vezes um edital muito enxuto, ele acaba sendo injusto com os candidatos que vêm se preparando há mais tempo. Marcelo, você está dizendo que não dá para começar do zero hoje? Olha, eu vou ser bem sincero com você. Em 3 meses, para esse edital, você tem que estudar muito pesado. Se você está começando do zero, você tem que estudar muito pesado para chegar competitivo. Não vou dizer que é impossível, tá? Porque eu já vi acontecer. Mas é difícil. Você tem que ter alguma base ou tem que estar estudando para conseguir fechar esse edital. Você tem que estar ali já engatilhando uma preparação. Claro que se você já tiver avançado, está estudando para o TCDF, por exemplo, aí pega esse edital, pô, vai ser lindo, né? Você tem tudo para ir muito bem nessa prova. Mas se você não estava estudando, estava pensando já no Natal e no Réveillon, caiu esse edital, quero fazer. Olha, vou ser bem sincero, você vai ter que se dedicar muito, muito, porque o edital ele não é pequeno. E vou ser sincero mais ainda, acho até difícil você conseguir vencer todo edital começando do zero. Se você está começando do zero, talvez não consiga, não. Você vai ter que saber priorizar muito bem, ouvir bastante o que os professores estão falando. Eu sempre, nas aulas, nos PDFs, eu destaco, ó, tópico muito cobrado. E nesses tópicos mais cobrados, fazer a inversão, né, começar lá do resumo e fazendo as questões para não ter que ler toda a teoria, você vai ter que fazer algum jogo de cintura para conseguir cobrir o edital se você estiver começando do zero. Se você já vem estudando e pega um edital desse, aí sim, é hora de brilhar, dar o gás, porque tem tudo para você, nesses 3 meses, conseguir aí ter um grande salto e chegar mega competitivo nessa prova, né? A gente falou bastante, então, da parte de analista, né? Vamos agora para a parte de técnico. Deixa eu pegar aqui. Técnico administrativo. O conteúdo de noções de administração é pequeno, tá, gente? É bem tranquilo. Para 3 meses,
Não vai ser problema vencer esse edital de noções de administração de técnico. Na verdade, o conteúdo de técnico tá bem light, né? Conteúdo de técnico para esse prazo de 3 meses até a prova, esse sim dá para ir e voltar, fechar o edital várias vezes, treinar bastante, porque ele veio enxuto. Na parte de noções de administração, não tem só conteúdo de administração, tem conteúdo de direito administrativo. Então, vamos destacar aqui, né? Começando, características básicas das organizações formais modernas. Isso aqui, gente, é basicamente a função de organização. Não tem muito mistério. Você vê aqueles conceitos inicial, entende o que é uma organização, conceito de organização, aprende a diferenciar uma organização formal de uma organização informal. Você consegue acertar as questões desse tópico. E aí vem a parte de organização, da função de organização em si, né? Tipo de estrutura organizacional, natureza, finalidades e critérios de departamentalização. Aí vem direito administrativo, né? Organização administrativa, centralização, descentralização, concentração e desconcentração, administração direta e indireta. Isso aqui é um tópicozinho de direito administrativo, né? Você vai ver lá com a lenda, professor Eric Alves, cara fenomenal. Foi meu professor, inclusive, tá? Então esse tópico aqui está perdido em não só administração, é na verdade direito administrativo. Aí vem gestão de processos, gestão de contratos. Gestão de contratos também é visto em direito administrativo, né? Noções de processo licitatório, e é isso, né? Processos licitatórios, modalidade, dispensa e elegibilidade. Então, na verdade, o que é administração aqui nessa parte de técnico? É o tópico 1 e o tópico 3, apenas, né? Então, você vai precisar saber bem os conceitos iniciais de administração e a função de organização mais processo, gestão de processo. Então, 3 tópicos aí você tira de letra tranquilamente, vou dizer aqui, em torno, no máximo, estudando sério aí uns 5 dias, até menos, tá? Fazendo já, botando revisão e questões, você consegue matar esses tópicos de administração tranquilamente. Bem, gente, deixa eu aumentar aqui. Era isso, fizemos um panorama bem completo do edital, né? Destacamos os principais tópicos de cada assunto de analista, de técnico, falamos também sobre data de inscrição, não descuida com isso, tá? Resolve logo, paga lá, comecinho de fevereiro, faz a inscrição no primeiro dia, paga, resolve isso. Se preocupe com a sua preparação, se preocupe em estudar. Inscrição não deve ser preocupação para você. Beleza? Qualquer coisa, se tiver dúvida, manda aí o comentário que eu vou ler, vou responder. E conto sempre, podem contar sempre comigo, né? Estou sempre à disposição. Deixo aqui meu forte abraço e tchau!